Palavra aberta. Depois da conclusão da investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, mais uma vez vem a pergunta: a segurança pública no Rio de Janeiro tem solução? No caso Marielle, a Polícia Federal apontou como mandantes um deputado federal, um conselheiro do Tribunal de Contas do Rio e um delegado, ex-chefe da Polícia Civil. Também estão presos, entre outras pessoas, um ex-policial militar que confessou ser o atirador e um ex-bombeiro. Afinal de contas, é possível acabar no Rio de Janeiro com essa relação criminosa histórica entre política, polícia, milícia, tráfico de drogas, jogo do bicho e até o carnaval, já que integrantes de escolas de samba foram assassinados nos últimos anos? Para responder a essa pergunta, Kátia Pereira e eu, Eustáquio Ramos, estamos recebendo no Palavra Aberta Digital o sociólogo, especialista em segurança pública, Luiz Flávio Sapori, que também é professor da PUC Minas. Olá, Sapori, obrigado pela presença. Olá, Eustáquio. Olá, Kátia. É um prazer voltar a participar do programa. Bem-vindo, professor. A nossa pergunta central é essa: é possível acabar com esse problema histórico e tem solução? Mas já que eu citei aqui essa palavra histórico, faça para a gente também um resgate. Como é que isso tudo começou? Por que é uma questão tão profunda na história do Rio de Janeiro? Bom, para sermos bem diretos e objetivos, Kátia, Eustáquio, é possível dizer que a situação da segurança pública do Rio de Janeiro hoje é um caso perdido. Perdido no sentido de que não se visualiza soluções a curto e médio prazo para essa situação. E por que um caso que eu estou dizendo de uma forma tão categórica? Porque o Rio de Janeiro hoje se tornou um exemplo, né, de uma unidade da federação onde as instituições públicas, né, as polícias, o Ministério Público, o Judiciário, o Sistema Prisional, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Governo Estadual, governos municipais, todas essas instituições do Estado de Direito estão contaminadas pelo crime organizado, com representantes do crime organizado, seja das milícias, né? Muitas vezes com participação e também influência do tráfico de drogas, do jogo do bicho. A contravenção do jogo do bicho é uma realidade que está cada vez mais nítida, contaminando, a vida institucional, né, daquele Estado. Então é uma erva daninha que foi se incrustando nas instituições, Eustáquio, ao longo de mais de 100 anos. Kátia, a sua pergunta faz sentido. Não é um fenômeno de ontem, do mês passado, do ano passado, de 10 anos para cá. É o processo de deterioração moral, de deterioração institucional, né, dessa confluência promíscua, né, do aparato estatal com o crime organizado, se inicia muito ainda no final do Império, início da República, na virada do século XIX, com o século XX. Vários estudos já foram feitos no Brasil sobre o assunto. Eu vou destacar o meu prezado amigo Michel Missi, professor da Federal do Rio de Janeiro, cuja tese de doutorado foi sobre isso, Kátia. Ele chama a atenção como ao longo de 100 anos houve uma acumulação social da violência no Rio de Janeiro, e essa acumulação gerou uma cultura, né, de tolerância, né, das instituições, das elites políticas, das elites sociais, das elites econômicas, né, das elites policiais, com vários personagens, né, da criminalidade, a começar do jogo do bicho. Essa corrupção, o fato de se comprar, né, se corromper policiais militares e civis a partir para sustentar e legitimar o jogo do bicho, isso vem do início do século XX. E se foi conformando ao longo do tempo. O jogo do bicho passa a fazer parte da elite da vida carioca, né, com as escolas de samba. Então passa a ter as lideranças do jogo do bicho passam a ser personagens socialmente valorizados. Vou lembrar aqui o principal deles, o Castor de Andrade. Vocês vão lembrar? O Castor de Andrade virou... o pai dele já tinha ligação também com o jogo do bicho, jogo do bicho. Agora o filho, né, o filho ou sobrinho dele, o Rogério de Andrade, agora me escapou. Mas que é outro, né, herdeiro desse processo. O Castor era um personagem mítico, né, carismático, né, de alguma maneira. Tinha time de futebol, time do Bangu, Eustáquio vai lembrar, o Bangu da década de 80, que quase foi campeão brasileiro, era patrocinado. Foi vice em 85. Patrocinado pelo Castor. Percebe como isso vai se entranhando nas instituições? E logo depois veio o tráfico de drogas, Comando Vermelho, Terceiro Comando, as milícias também vão nesse processo. As milícias começam na década de 80, início da década de 1990.
na zona oeste do Rio de Janeiro, a princípio separado tanto do tráfico quanto do jogo do bicho. A milícia surge vendendo basicamente segurança, extorsão. A milícia surge dessa maneira. O Estado, a polícia não garante segurança, o tráfico de drogas está crescendo, seu comércio está sendo vítima de roubo de furto. Vem cá que eu te ofereço proteção, ninguém vai estuprar, ninguém vai roubar nesse bairro, mas você paga uma taxa mensal. Foi assim que começou a milícia. Isso é máfia, Cátia. A máfia na Itália surgiu dessa maneira, vendendo proteção. Por isso que a milícia, eu sempre disse, a milícia é a manifestação mais perigosa de crime organizado. Pior do que o jogo do bicho, pior do que o tráfico de drogas. Porque a milícia, ela tem uma confluência, ela tem personagens direto, né, do Estado, sejam policiais, políticos, promotores, juízes, policiais penais, todos eles são, de alguma maneira, parte do jogo da milícia e se beneficiam dos ganhos econômicos da milícia. Imagina isso crescendo ao longo de 20 e 30 anos. Agora, nós estamos vendo o poder da milícia a ponto, né, da Marielle incomodá-los em algum momento, né, na questão imobiliária. Mataram de uma maneira, acreditando na impunidade. Isso é só o começo. Se não fizer nada, você começa a assassinar vereador, você assassina candidato a prefeito, deputado, juiz. Já teve juíza no Rio de Janeiro assassinado e assim vai. Para a gente continuar a conversa. Isso é muito comum num país hoje da América Latina, o México. O México é o país hoje, eu diria, com a pior situação de segurança pública da América Latina, talvez do mundo, por uma razão muito simples. Mais da metade do território mexicano está governado por cartéis do narcotráfico. O poder público, o Estado de Direito no México, não manda no país. As prefeituras, as polícias, o judiciário estão tutelados pelas lideranças, pelos capos do narcotráfico nas várias regiões, nas várias províncias mexicanas. Então a gente compara o que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro ao que acontece no México. Exatamente, é uma expressão clara. Isso na prática é o que está acontecendo no México, o Rio vivencia hoje, é o que está acontecendo hoje no México em âmbito nacional. Por isso que eu tenho usado a expressão, Kátia, de que o Rio de Janeiro hoje é uma manifestação de um território, de um estado mexicanizado. Podemos falar de uma mexicanização, né, da segurança pública no estado do Rio de Janeiro. O risco é que isso se expandir para o Brasil. Aí a nossa conversa também pode caminhar por aí. Tem risco? Tem risco? Claro. Isso é uma erva daninha, isso contamina. Se o crime organizado não é devidamente reprimido e contido, Eustáquio, ele cresce. Ele tem mecanismos muito simples de cooptação, que é o dinheiro. O poder de corrupção do crime organizado não tem precedentes. E ele tem algo que é muito atrativo para muitas vezes para as pessoas do dia a dia, que ele é capaz de oferecer proteção, Eustáquio. O crime organizado, e aí vamos pensar as milícias, né, ou essas outras manifestações das facções, ou mesmo do jogo do bicho, ele oferece aos moradores de bairros, de regiões, de cidades, proteção, assistência social. Eles legitimam, eles se conseguem apoio popular. Por isso que muitas vezes eles elegem políticos, prefeitos, vereadores, governadores, senadores, podem eleger governadores até. O crime organizado é capaz, então, de concorrer com o Estado. Percebe? O perigo que é o crime organizado? Então, para além de ganhar dinheiro, o crime organizado ele se torna uma estrutura de poder que vai competir com prefeituras, com polícias, com o judiciário, porque o crime organizado faz justiça por ele mesmo. Foi o caso daqueles médicos, Kátia e Sapori, que foram assassinados por engano. Exatamente. E aí os mandantes assassinaram os atiradores. Ótimo exemplo. Ótimo exemplo. Quer dizer, a polícia não resolveu, o Ministério Público não resolveu, o Judiciário não resolveu, quem resolveu foi o próprio crime organizado. E o que a cidade do Rio de Janeiro achou? O que os moradores do Rio de Janeiro acharam? Acharam ótimo eles serem Todo mortos, mundo né? achou ótimo, não foi? Você lembra? Sim. Houve um silêncio total no Rio de Janeiro, o governador não falou nada, né? O prefeito ficou calado, né? Ou seja, justiça foi feita, pronto, resolveu o problema. E olha o perigo, olha o que é um estado paralelo. Né? Olha o que é na prática a capacidade que essa estrutura criminal tem de conquistar apoio de pessoas acima de quaisquer suspeitas. Ô Sapori, agora, essas prisões, no caso Marielle, elas são capazes de serem um divisor de águas para frear o crime organizado, o Estado paralelo, ou dificuldades que foram colocadas às investigações, conforme o relatório da Polícia Federal mostrou, podem minimizar e daqui a pouco a gente ver
a operação que aconteceu no domingo, ela não teve o efeito esperado de dar uma resposta para o caso Marielle e também para o crime organizado como um todo, a ponto, inclusive, de freá-lo para expandir para outros estados? Não interpreto assim. O desfecho do caso Marielle, não há dúvida que é uma vitória do Poder Público, da Polícia Federal, do Governo Federal, do Ministério Público Federal, de setores do Ministério Público do Rio de Janeiro. Duas promotoras foram muito importantes do Rio de Janeiro, né, nessa atuação, a gente tem que reconhecer. Mas não há dúvida que isso é uma vitória, mas você ganhou uma batalha. Vamos usar a metáfora da guerra? Você ganhou uma batalha. Só que a guerra, no sentido figurado, é muito mais ampla, muito mais complexa. O seu adversário, e o adversário do poder público, o adversário do Estado Democrático de Direito no Brasil, ele é muito poderoso. Ele está muito mais entranhado nas instituições do que a gente imagina. Então, isso vai fazer cócegas no crime organizado do Rio de Janeiro. Existem outras brasões no Rio de Janeiro, outras famílias tão poderosas quanto os irmãos Brazão no Rio de Janeiro. Então, essa prisão deles não vai desmontar as milícias, não vai acabar com a corrupção na Polícia Civil e Militar do Rio de Janeiro. Não vai. Então, essa que me parece a grande questão. Se o governo federal, se o Ministério da Justiça e Segurança Pública, se o ministro Lewandowski entender e se acomodar com esse sucesso, com essa vitória, né, dessa batalha, não vai adiantar nada. Daqui 1, 2 semanas, um mês, nós não vamos voltar a falar desse assunto e a vida continua. Qual seria a atitude necessária agora? Nesse momento é uma janela de oportunidade única, talvez da história recente do Rio de Janeiro e do Brasil, do governo federal montar uma grande força-tarefa envolvendo Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ministério Público Federal, com o apoio do Supremo Tribunal Federal. Me parece que o Supremo, mais do que nunca, é fundamental. Não podemos confiar na Justiça do Rio de Janeiro. Não dá. A Justiça do Rio de Janeiro também está muito corrompida. Então você precisa de um aparato federal, né, que possa, mediante um esforço de inteligência de investigação, se debruçar para tentar desmontar um pouco as redes criminosas que estão na política, que estão na justiça, no sistema prisional e nas polícias. Essa é a grande oportunidade histórica, é a janela de oportunidade para que isso aconteça. Quem tem que fazer isso? O Ministério da Justiça e Segurança Pública, o ministro Lewandowski. E por que isso não aconteceu ainda? Bom, a pergunta é, alguém vai ter coragem? Alguém quer assumir esse ônus político? É ônus político ou medo de segurança? Segurança. Não, o medo da segurança é pequeno porque nós estamos falando de autoridades federais. Então, acho pouco provável que o crime organizado do Rio de Janeiro vai querer enfrentar e ameaçar de vida delegados federais, procuradores federais. Eles não chegariam a tanto. Me parece que é um cálculo muito político, do sentido aqui que eu ganho politicamente se eu fizer isso. Talvez é o cálculo que o ministro está fazendo, que o presidente Lula está fazendo, né? No sentido... Não podemos nem falar do governador do Rio de Janeiro, porque, digamos, o governador do Rio de Janeiro é suspeito desse processo. Então ele está sob suspeita. O atual ou os governadores? O atual governador do Rio de Janeiro. Então o Rio de Janeiro sozinho não vai resolver esse problema. Não tem como. Então tem que ter uma força federal, não chega a ser uma intervenção, como foi em 2018. Com presença de Forças Armadas, isso adianta? Não, nada de Forças Armadas. É um trabalho de de inteligência, de investigação, um grupo de elite montado exclusivamente para isso, né? E que vai, de alguma maneira, de um trabalho tecnológico de informações, desmontar essas redes na lavagem de dinheiro, revelar os mecanismos promíscuos, processar essas pessoas no âmbito federal. Por isso o Supremo, defendo que o Supremo pode ser muito importante nesse processo, se a Procuradoria-Geral da República assumir. Aí tem uma decisão também da Procuradoria-Geral da República, né, da PGR. Agora, o cálculo político, isso não vai ter resultado em 2, 3, 4 anos. Se você começa a fazer isso, você começa a ter resultado ao longo de 10 anos. 15 anos. Aí você vai começar a fazer uma limpeza no Rio de Janeiro. Mas não a curto e médio prazo. A questão é, quem assume isso politicamente? Deveria ser o governo Lula, deveria ser o ministro da Justiça e Segurança, o Lewandowski. Eles deveriam ter coragem de aproveitar essa oportunidade. Nós recebemos no Palavra Aberta Digital o sociólogo, especialista em segurança pública, professor da PUC Minas, Luiz Flávio Sapori, analisando a segurança pública no Rio de Janeiro. Tem ou não solução? Sapori diz que é um caso
perdido. Sapori, obrigado pela presença, um grande abraço. Muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço a todos e todas que nos ouvem. Até a próxima, Sapori. Até a próxima.